ser. Ok. Você deixou na sua casa? Aí que vai estar fazendo. Bom, boa noite a todas, né, e a todos. Meu nome é Júlia, eu sou graduada em mestre em Direito pela Unesp e hoje eu vou ter o prazer e a honra de lecionar para vocês Direitos Humanos e Teoria Crítica, né? Primeiramente, vocês já sabem, né? Mas segundamente, eu queria começar com os agradecimentos. Queria agradecer o Rafael e o Thiago, né? E o pessoal do 7º concurso que me indicou para fazer parte desse projeto. Dizer para vocês que para mim é uma honra e uma alegria compor o corpo docente do Cursinho Popular para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Isso aqui é um projeto existencial, um projeto de luta coletiva e eu fico muito feliz de fazer parte disso aqui. Espero que a gente caminhe juntos por muitos anos e que vocês obtenham a conquista e o lugar que é de direito e legítimo de vocês como defensoras e como defensores. Tá? Bom, eu queria começar dando algumas explicações gerais. Primeiro, pessoal, que a nossa disciplina ela vai fugir um pouco do que o Luiz Alberto Vará chama de senso comum teórico dos juristas. O que é isso? De certa forma, existe uma concepção, um senso comum do que seja o direito. E mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre uma determinada matéria, se eu falo direito do consumidor, em alguma medida você consegue se situar no tempo e no espaço sobre isso, ainda que você não tenha estudado. Mas dentro da teoria crítica dos direitos humanos, a gente vai tentar quebrar esse senso comum teórico. A gente vai ultrapassar a ideia limitada do direito como norma, a ideia limitada do direito como lei, a ideia limitada do direito como limite de atuação estatal. E a gente vai trabalhar numa perspectiva de emancipação, do direito como instrumento de luta social e como perspectiva de transformação social, como instrumento de combate contra as desigualdades e as injustiças. Tá? Essa é a nossa linha de atuação. Vocês só estão vivendo aqui, né, por indicação do pessoal do 7º concurso e para ter essa aula hoje tão diferente em relação às outras matérias mais dogmáticas do direito, porque houve uma mudança de examinador no defensor responsável pelo exame da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é o Caio Jesus Granduque José. Ele operou uma mudança no edital de direitos humanos da Defensoria de São Paulo. E como normalmente a Defensoria de São Paulo já foi e pode vir a ser referencial para a elaboração de outros editais, é que a gente está trabalhando essa perspectiva de teoria crítica. Não é uma abordagem comum na Defensoria, mas a gente está apostando que isso vai se repetir, porque é comum que os examinadores se repitam e também pode ser adotado em outras defensorias de outros estados, que na verdade é uma concepção teórica e filosófica que todo defensor, toda defensora deveria ter. É refletir sobre a atuação cotidiana que vocês vão ter. Então, por isso que vocês estão me vendo aqui. Eu sei que o Rafa já falou um pouco para vocês sobre quem é o Caio. Olá, boa noite. Eu sou da mesma escola que o Caio, nós somos formados juntos, não na mesma graduação, ele é meu veterano, eu sou mais novinha, mas nós fizemos graduação no mesmo lugar, fizemos mestrado no mesmo lugar e fomos do mesmo grupo de estudos, que é um grupo de estudos de direito alternativo da famosa Barranca do Rio Grande, Escola da Barranca do Rio Grande, também conhecida como Unesp Franca, lá no interiorzão de São Paulo. Então nós temos um referencial teórico próximo, embora as nossas pesquisas acadêmicas acabem caminhando para lugares distintos. O Caio seguiu uma linha de existencialismo e direitos humanos e eu estou seguindo na linha marxista. Mas nós temos diálogo dessa formação anterior, militamos juntos, enfim, temos uma mesma formação. Bom, o que mais? Quero que vocês se atentem muito ao vocabulário que eu vou utilizar. Isso é algo importante na nossa formação. Não é um vocabulário comum. Vocês podem ter dúvida, a qualquer momento me interrompem e perguntam. Isso porque a gente vai ver daqui a pouco que uma das características das teorias críticas é que elas têm um vocabulário sedimentado próprio, significações próprias para determinadas palavras. E vocês precisam formar um patamar discursivo para dialogar com o examinador de vocês. Então prestem bastante atenção no vocabulário que eu vou utilizar e é claro que conseguir esse vocabulário, fazer dele um uso cotidiano com o estudo e com a prática. Mas tentem se atentar para como eu utilizo as palavras, tá bem? Isso é importante. E o que mais? Dois outros pontos importantes. Primeiro, eu quero com vocês aqui, pessoal, trabalhar numa perspectiva de filosofia da suspeita, de construção da hermenêutica da suspeita. O que eu quero? Que vocês passem a desconfiar do que parece normal,
passem a desconfiar do que parece natural e passem a desconfiar do direito. Porque o direito não é essa coisa linda, maravilhosa, é sinônimo de justiça e sinônimo de efetividade, como tantas vezes nos bancos de graduação a gente aprende. O direito tem um lado sombrio, o direito tem um lado perverso, o direito tem um lado de violência. Mas como um instrumento multifacetado, histórica e culturalmente construído, o direito pode ser tanto utilizado para a violência, para o despotismo, para a arbitrariedade, quanto pode ser utilizado para a transformação social, para a efetivação de direitos, para a emancipação. A forma como eu vou fazer o uso do direito é de responsabilidade do jurista. Por isso a necessidade de uma hermenêutica da suspeita. Eu falo muito, eu falo rápido, né? Isso também advém dos poucos encontros que a gente tem. Quero dar para vocês uma noção aprofundada, apesar de a gente ter apenas 2 encontros programados. Então, inevitavelmente falarei muito e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema de diálogo que vocês tenham, interrompa que a gente para e conversa. A minha dinâmica de aula é um pouco diferente também, porque eu gosto de introduzir poesia, eu gosto de introduzir frases, né? Embora a tecnologia tenha sabotado a gente mais uma vez, porque a tecnologia nunca está a favor de uma linguagem poética, né? Ela sempre quer padronizar, então ela sabotou meus slides, mas está lá bonitinho para vocês depois disponíveis, e aí as frases que eventualmente vocês não conseguirem ler, vai estar lá disponível nos slides. Tudo bem? Vocês sabem que os lírios não nascem da lei, como já diria o poeta, então teoria crítica dos direitos humanos muito menos. Por isso que a gente começa tratando... O ponto de partida, pessoal, é o que se entende por teoria crítica. E aqui já há uma correção a fazer. Teoria crítica nunca no singular. Teorias críticas, porque há mais de uma vertente, há mais de uma interpretação possível, então sempre teorias críticas. O que elas têm de comum? Quais são os paradigmas de diálogo comum das diversas teorias críticas? Aqui vocês não vão conseguir ler, mas é uma frase muito legal que foi atribuída ao Galeano, né, Eduardo Galeano, poeta uruguaio, que na verdade é do Fernando Barri. Ele conta isso num documentário muito bacana que tem no YouTube, que chama Sangue Latino. Depois, se vocês quiserem assistir, é bacana. E ele fala que, certa vez, alguém perguntou para ele para que servia a utopia. E aí ele disse que a utopia era algo que estava no horizonte. Cada vez que eu dou um passo, ela se afasta 3. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para eu caminhar. A utopia é um horizonte que talvez nunca seja alcançado, mas ela é um motivo para a gente continuar lutando e acreditando que, com o esforço coletivo, a gente pode produzir uma realidade diferente. Então vamos lá. Primeiro, não há uma teoria crítica, trata-se de um movimento heterogêneo, mas todas elas apresentam pontos em comum. E esses slides aqui, pessoal, eu vou estar fazendo com base numa disciplina que a gente teve na pós-graduação com o professor Davi Sanches Rubio, que também é um referencial teórico que vai estar na abordagem da teoria crítica por conta do edital novo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tá? Primeiro que ele fala que toda teoria crítica é baseada numa filosofia da suspeita, numa filosofia de questionamento da racionalidade humana, né? Principalmente da infalibilidade da razão humana. Então eu tenho isso de diferentes vertentes. Eu tenho isso na forma do Marx, no fetiche da alienação. Eu tenho isso em Freud, a questionamento da racionalidade humana se move pela irracionalidade. E eu tenho Nietzsche na relação vontade e poder. O nome teoria crítica normalmente é atribuído à escola de Frankfurt, que é uma escola derivada do marxismo, né, com diversos teóricos importantes de diferentes tempos. Mas hoje ela apelida todas as teorias, basicamente, né, o Boaventura coloca isso, toda teoria que se pauta pelo inconformismo, que não concorda com o empirismo posto, com o status quo e se orienta pelo utópico, pode ser chamada de teoria crítica. Tudo bem? Então, a característica da teoria crítica é não se conformar com o que está colocado e buscar a transformação desse colocado. O que mais? Elas são autocríticas. O Davi Sanches Rubio vai dizer que elas são conhecentes. Por quê? Elas reconhecem que todo mirar está contaminado pela parcialidade. A forma como eu vejo algo está contaminado pela minha subjetividade, pela minha forma de vida. Vocês sabem, processos parecidos que caem com juízes diferentes, muitas vezes têm sentenças diferentes. Por quê? Porque o mirar sobre a realidade é diferente.
Os valores, a história de vida, a formação cultural, a classe social interferem no momento da aplicação do direito. Da mesma forma, as teorias acreditam que não existe uma verdade inconteste. Existem verdades construídas a partir de diferentes referenciais. E mais que isso, a ciência ela não pode se orientar por dogmas. Ela deve sempre revisar e revirar os seus pressupostos em busca da coerência. E qual é o critério de verdade para as teorias críticas? A prática. Para a maioria das ciências, se a prática não cabe na ciência, pior para a realidade. A teoria crítica vai dizer que não. Se a realidade, se a vida viva, se as pessoas não cabem dentro da teoria, é a teoria que precisa se adequar a elas. É a teoria que precisa rever os seus pressupostos. É a teoria que precisa encontrar a realidade e não a realidade caber dentro da teoria. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Maravilha. Olha só, aqui tem uma observação importante. Aquilo que a gente chama de universal pode ser tão somente um particular hegemônico. Portanto, quando a gente fala em universalismo, é preciso dizer de qual universalismo nós estamos falando. Os conjuntos de valores que a gente pressupõe que sejam universais, nada mais são do que um particularismo. A forma como a gente concebe uma vida boa é totalmente distinta, por exemplo, do que um oriental concebe. O valor que nós damos, por exemplo, para a saúde é distinto do valor que uma pessoa já de idade dá para a saúde. Então aquilo que para a gente talvez seja um conceito universal, nada mais é do que um conjunto particular de visão acerca de uma realidade. Beleza? Vamos continuar. Próximos pontos incomuns. Inconformismo, todas elas. Espírito utópico transformador. Pluralizar a condição humana, gerar diferentes mundos, questionando o empiricamente estabelecido. A realidade sempre ultrapassa a teoria. Então, não tratar como natural processos que são, na verdade, humanos. Processos que advêm de escolhas políticas, econômicas, culturais. É inconformismo com todas as formas de violência, opressão e desigualdade. O que mais? Fé antropológica no ser humano, na capacidade de transformação, de renascimento e de adaptação no ser humano. Não acreditar que existe uma natureza humana. O ser humano é naturalmente egoísta, o ser humano é naturalmente competitivo. Não. Isso é uma realidade imposta, são condições materiais que condicionam a subjetividade. Certo? Nós nascemos folha em branco. O que nos condiciona são as condições materiais, sociológicas, familiares que são apresentadas a gente. Então, essa fé no ser humano com nome e sobrenome, considerando o indivíduo em toda a sua particularidade, peculiaridade. Esse deve ser sempre o referencial. Seres humanos de carne, osso, sangue, sonhos e lágrimas. Aqui eu sempre gosto de fazer um paralelo com aquela figura mitológica do direito civil, o homem médio. Vocês conhecem o homem médio? A gente encontra ele sempre ali na esquina, né? Porque quem é um homem médio? Ele não existe. Ele é uma figura abstrata. Não existe esse bom senso. Bom senso de quem? Para quem? Por quê? Quem é que define o que é bom senso? Então todas as teorias críticas, elas trabalham com a realidade concreta, com o ser humano do cotidiano, com aquele que tem sentimento, aquele que tem sangue, aquele que tem sonhos, aquele que sente dor. Porque essas figuras de abstrações, elas promovem o quê? A nossa capacidade de não identificação com o outro. O outro passa a ser um holograma, uma abstração. Eu não me vejo nele e ele não se vê em mim. E assim é muito mais fácil perpetrar injustiças, violências e opressões quando o outro é só um objeto de estudo e não um semelhante. O que mais? Perspectiva interdisciplinar. Essa é uma coisa sempre difícil nas faculdades de Direito. Eu não tenho um único mirar. Múltiplos discursos e saberes, mesmo que eles não sejam considerados científicos, pois a ciência não é o único meio de interpretar a realidade. Então eu trago para dentro da perspectiva das teorias críticas os saberes milenares, os saberes tradicionais, as culturas indígenas, os conhecimentos populares. Quanto de verdade existe em ditos populares e conhecimentos antropológicos passados de geração em geração? Essa é uma perspectiva que está dentro das teorias críticas. Valorizar aquilo que muitas vezes a universidade deixa de fora. Aquilo que a academia constrói muros para que não entre dentro.
Então, um olhar interdisciplinar, seja entre as diversas disciplinas, para compreender o mundo do direito, para compreender o funcionamento da justiça. Não adianta procurar isso no Código Civil ou no Código Penal. Eu preciso ter conhecimento de ciência política, eu preciso conhecer economia, eu preciso conhecer ciências sociais, eu preciso conhecer antropologia para entender como funciona a justiça. E eu também preciso conhecer quem são as pessoas que compõem a justiça. E para isso eu também vou precisar entender quais são os valores culturais que perpassam aquela formação social, quais são as diretrizes axiológicas dela, tipo, o que ela valoriza, o que ela não valoriza, o que é sucesso, o que é fracasso para ela. Isso é teoria crítica. Saber interdisciplinar, não só científico, mas também conhecimentos ditos populares, tradicionais. Aqui está o que a gente conversou. Ícones e conceitos próprios das teorias críticas, elaborados com a função de analisar quem, quando e como. Por favor. Ocorrem as relações de poder que hierarquizam, gente, a realidade, buscando construir insumos para transformar essa realidade de opressão. Então aqui, pessoal, toda a terminologia da teoria crítica ela está voltada tanto para conhecer a realidade, mas isso não é suficiente, porque isso a ciência dogmática também se pressupõe, mas mais do que conhecer, para transformar as realidades de opressão. Então a teoria crítica tem um objetivo, que não é só conhecer, analisar, classificar, é também transformar. É também modificar todo o horizonte de opressão, de violência e de desigualdade. Então a teoria crítica ela tem um compromisso com os marginalizados, com os subalternos, com aqueles que não têm nome e sobrenome, só tem número, só tem identidade, são classificados aos montes. Certo? E por fim, contestar os processos de naturalização e normalização das produções e criações humanas. É o homem quem histórica e socialmente constrói os signos e seus significados. Ela denuncia de como se homogeneiza e de como se hegemoniza, naturalizando e normalizando certas criações humanas. O que isso quer dizer? Eu primeiro tenho um paradigma de normalização das sociedades. Sociedade civilizada, sociedade bárbara. Certo? E depois eu faço o quê? Através desse processo de homogeneização, eu naturalizo os comportamentos. O ser humano é naturalmente competitivo. A quem interessa dizer que o ser humano é naturalmente competitivo? Esse é um pressuposto do desenvolvimento de uma sociedade de mercado. Uma sociedade capitalista que se pauta pela produção de lucro, eu não posso ter homens solidários. Eu não posso ter um paradigma coletivista, porque isso impediria o modo de produção de funcionar. Então eu crio uma perspectiva natural que nós nascemos competitivos, nós nascemos egoístas, nós estamos orientados para a criação do nosso bem-estar pessoal. E dessa forma, eu desconsidero outras milhares de realidades históricas e culturais totalmente diferentes, que têm outros pensamentos, que têm outras matrizes axiológicas. Até aqui alguma dúvida? Não? Beleza, vocês estão olhando com uma cara de coruja, mas vai melhorando. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter uma aula de inquietação. Essa, pessoal, é uma expressão que o Boaventura de Sousa Santos utiliza. Ele vai dizer sobre o papel do conhecimento na transformação da rebeldia numa realidade prática diferente. Então, o conhecimento como forma de capacitar a rebeldia. E aqui trouxe para vocês uma frase de Sartre, aliás, de Camus, Alberto Camus, que é um dos referenciais teóricos favoritos do examinador de vocês, provável examinador de vocês na Defensoria Pública de São Paulo, que ele diz o seguinte, que quando a gente começa a pensar, começa a angústia e o sofrimento. Nada além do que a ignorância é uma bênção, certo? A ignorância, ela propicia bem-estar, porque ela não promove a reflexão da nossa condição humana, do absurdo do nosso cotidiano, das sistemáticas opressões e violações a que nós estamos submetidos. Mas a partir do momento em que eu começo a pensar, começa a angústia, começa o sofrimento. E é isso que afasta a gente da condição de inumanos, que a gente tem a possibilidade de refletir. Vamos começar com Boaventura, falando sobre elitismo e educação popular. Monocultura do saber científico. Vai dizer que
as universidades têm um papel primordial naquilo que a gente chama de processos de naturalização e homogeneização. Por quê? Porque ela marginaliza e desacredita outros saberes socialmente construídos, que são saberes contextualizados, úteis e ancorados em práticas de transformação social emancipatória. O que eu quero dizer com isso? A universidade muitas vezes só chancela conhecimentos que são de interesse a determinado modo de produção, a determinada classe social, a determinada forma de ser e estar no mundo. E ela marginaliza e trata de forma desacreditada outros distintos modos de conhecimento. Vou dar só um exemplo que está um pouco desatualizado, dada a capacidade do mercado de absorver as coisas. Vocês sabem que durante muito tempo a medicina tradicional tratou a homeopatia, tratou os tratamentos que são naturais, baseados na ideia de equilíbrio do corpo, com absoluto descrédito. Vocês sabem que inclusive existe o crime de curanderismo no Código Penal. O que é isso? Nada mais é do que marginalizar e desacreditar saberes contextualizados, úteis e ancorados em prática de transformação social e emancipatória. Isso é monopolizar o saber. Apenas eu detenho o saber, e detendo o saber eu tenho o quê? Poder sobre o seu corpo. Sou eu que digo o que é doença e o que é saúde, o que é bem-estar e o que é mal-estar. E esse poder me determina um lugar hierarquicamente superior ao seu. A relação médico-paciente é uma relação de poder. E quando eu tenho esses outros conhecimentos que são baseados em uma outra perspectiva, uma perspectiva de equilíbrio do corpo e da alma, de interferência do mental no físico, no biológico, é um conhecimento mais horizontal. São práticas distintas que a universidade joga para fora. Por que eu disse que esse é um exemplo descontextualizado? Porque dada a capacidade de absorção do sistema capitalista, que transforma tudo, absolutamente tudo, em mercadoria, o que a gente tem hoje? Farmácia de manipulação. Você tem tratamentos que são considerados homeopáticos, que são às vezes muito mais caros e inacessíveis do que os próprios tratamentos tradicionais. Alimento orgânico hoje é uma mercadoria, não acessível à própria população que o cultiva. Tudo bem? Isso é uma forma de refletir sobre como que as coisas são absorvidas e transformadas pelo sistema. Vamos continuar? O que mais? Eu gosto muito o professor Davi, ele tem uma capacidade invejável de ilustrar as aulas com contos e com uma perspectiva literária. Isso me atrai muito, embora eu ainda não tenha plenamente desenvolvido. Então a gente faz o que? A gente copia as boas ideias. E ele conta uma história de um sábio que perdeu as chaves. E ele perdeu as chaves, vamos supor que eu tivesse perdido as chaves lá no metrô São Bento. Só que ele não procura as chaves no metrô São Bento, ele procura as chaves aqui, porque aqui é o único local iluminado. Basicamente, é isso que acontece com a concepção de direitos humanos. Existem milhares de formas de se conceber a dignidade humana. Existem milhares de formas de se entender e compreender os direitos humanos. Mas eu só consigo vislumbrá-los no local que está iluminado. Qual que é esse local? A perspectiva normativa, estatal, de garantias de direito. As outras formas de conceber direitos humanos estão no escuro. Então, ainda que eu não consiga explicar a falta de pertinência entre a realidade normativa, aquilo que está posto na lei, e aquilo que está efetivado, ainda que isso não seja possível de explicar dentro de uma perspectiva da norma, do discurso dos juristas, dos muros da universidade, eu me arretenho a ela, porque todas as outras formas de interpretar a realidade permanecem no escuro. O que a teoria crítica quer? Aumentar esse foco de luz. Iluminar as outras formas de conceber a dignidade para que talvez seja possível explicar porque aquilo que é o dever ser não está aplicado como ser. Porque aquilo que é expectativa quase nunca se transforma na realidade, pelo menos da ampla maioria da população. Então, olha só, os direitos e os direitos humanos somente são por nós conhecidos por intermédio dos mesmos paradigmas. A norma, o discurso dos juristas, os muros da universidade. Essa concepção deixa na escuridão, intencionalmente, ou seja, propositalmente, inúmeras outras questões pertinentes.
Os direitos humanos não podem estar reduzidos à concepção estreita de garantias estatais positivadas, embora essa dimensão também seja importante. Aparentemente, esse é o único lugar iluminado. Se eu pergunto a vocês o que é direitos humanos, grande parte de vocês vão responder o seguinte: direitos humanos é aquilo que está previsto em tratados internacionais. E se eu pergunto o que é direitos fundamentais, qual que é o conceito? Ele é circular. Direitos fundamentais são direitos humanos que foram passados pelo filtro constitucional. Na Constituição eles estão previstos no artigo 5º, 6º, 7º. Vocês estão aqui, ó. Norma, discurso, muro da universidade. E outras formas de conceber direitos humanos? Aquilo que não está previsto em tratado internacional não é direito humano? E quando os direitos das mulheres não eram reconhecidos? Enquanto o paradigma direito humano dizia respeito ao homem, branco, heterossexual e cristão, e proprietário, como sempre. Vocês sabem, a Convenção CEDAW da ONU é de quando? 79. Antes disso, então, a mulher não era ser humano? Porque os direitos humanos dela só passam a ser previstos em Convenção em 79. Se você tem o paradigma da norma, não, antes não. Tratado Internacional sobre Racismo. Antes da existência dele não havia direito humano à igualdade racial? Se você se pauta pela perspectiva da norma de garantia estatal, não. O que eu quero dizer? A efetivação de um direito por meio de uma norma, sabia que eu ia pisar. A efetivação do direito por meio de uma norma, a conquista de trazer um direito para dentro da realidade normativa tem seu grau de importância? Sim, porque traz juridicidade aí, capacidade postulatória, né? Eu posso recorrer à justiça para a implementação dele, mas esse é o primeiro passo. Porque vocês sabem, se a norma garantisse a transformação da realidade, a gente estava vivendo na Suécia, que a nossa Constituição é bastante ampla. O problema é que a gente acredita que positivar direitos é o fim da luta por direitos humanos, quando na verdade é só o começo. Introduzi-los na norma é um passo importante, fundamental. As revoluções burguesas, a francesa e a americana, tiveram um papel muito importante de traduzir direitos humanos na forma de garantias estatais, proibições ao Estado. Estado, não me mate. Estado, não tome minha propriedade. Estado, considere que todos são pelo menos iguais perante a lei. Não existe privilégio de nascimento. Mas isso é o paradigma primário. Daí, para a efetividade, para a transformação na realidade, como é que eu faço? Eu não conheço outro caminho que não a luta social. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente começa a ver a questão da rebeldia competente que o Boaventura de Sousa Santos coloca. Boaventura de Sousa Santos, para quem não sabe, não tem obrigação nenhuma de saber, é um sociólogo português, certo? Mas que tem uma proximidade muito grande com o Brasil. Fez estudos de campo aqui no Brasil e tem diversos diálogos com aquilo que ele chama de Sul. A perspectiva filosófica e reflexiva do Boaventura não está orientada hierarquicamente norte-sul, mas sim sul-norte. O que eu quero dizer? Olhar de uma perspectiva dos estados do sul. Os estados que foram colonizados, que foram subjugados, que têm populações extremamente vitimadas pela pobreza, pela violência, pela miséria. Então, uma sociologia comprometida com a emancipação, sobretudo das populações subalternas do sul, certo? É uma tentativa, apesar de ser europeu, é uma tentativa de tirar o olhar eurocentrista das ciências, sobretudo das ciências sociais. E olha só, ele vai dizer o seguinte: do protagonismo do conhecimento das ações transformadoras. Então, o que se pretende, por meio das teorias críticas, é superar a dicotomia que existe entre teoria e prática. E o compromisso do conhecimento com os excluídos, os subalternos, os marginalizados de toda sorte. Libertação de todas as carências e de todas as formas de opressão. Então, Boaventura está dizendo o seguinte: a quem serve o seu conhecimento? Vocês estudaram direito, estão aqui fazendo um cursinho, para quem? Não é só por quê. Porque a gente já sabe. Vou passar no concurso público, vou ter um salário digno, né? Vou garantir melhores condições de vida para minha família. Mas para quem? Por quê? Vocês vão estar ao lado de quem na atuação diária? Como defensoras e como defensores, o trabalho de vocês tem possibilidade de impactar diretamente na libertação de todas as formas de carência, todas as formas de opressão, ainda que seja de uma vida.
Esse discurso ele parece de Paulo Freire também? Sim. Boaventura tem um diálogo muito próximo com Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido, com a pedagogia... Perfeitamente. É um dos referenciais dele, inclusive. Tá? Que é o conhecimento para quem, né? Justamente. Olha só, o que mais? Esse conhecimento e emancipação, ele tem dois paradigmas importantes. O que são paradigmas? Duas estruturas que sustentam esse conhecimento e emancipação. A crítica da razão indolente e do outro, aquilo que ele vai chamar de reconhecimento da crise paradigmática da modernidade. Calma que a gente vai explicar tudo certinho. Primeiro deles, crítica da razão indolente. Indolente aqui, pessoal, significa aquela que é incapaz de pensar o presente, desperdiçando a experiência, a ciência como dogma. Essa razão aqui, pessoal, é a razão científica que se recusa a olhar para fora dos próprios dogmas que ela construiu. É a razão que desperdiça a diversidade ampla de experiências que poderiam contribuir para pensar o presente de forma diferente. Ela é desleixada, ela não está nem aí para a realidade, é indolente de preguiça, de deixar de lado, de não se permitir. Sabe aquele trem que a gente usa na carroça? Vocês estão da capital, vocês não conhecem, mas já viram, né, em filme. Então, a razão indolente usa aquele mesmo negócio. Ela só olha para aquilo que ela própria construiu. Ela só enxerga o mundo a partir dos dogmas que ela própria criou. Direito é norma, norma é direito. Logo, o que não está positivado na forma de norma não é direito. Exemplo simples. A lei é o direito é a lei. Se não está previsto na lei, não pode ser aplicado. As hipóteses para a aplicação do princípio da hipossuficiência são essa e essa. O seu caso não está nessa e nessa. Então, ainda que eu possa enxergar a aplicação, não posso, porque está fora do meu dogma. Tá? Olha só, a ignorância versus o saber. É o modo de legitimar exclusões culturais, explorações e dominações. Por isso que o Boaventura vai falar sobre uma ecologia dos saberes. O que é uma ecologia de saberes? É uma ecologia que resgata diferentes formas de pensar e interpretar o mundo. E aqui é um conceito que eu acho muito interessante. A ignorância, ela também pode resultar de processos de esquecimento e de encobrimento do outro. O que eu quero dizer com isso? Aprender algo só de fato pode ser considerado um novo saber quando aquilo que se aprende é de fato mais útil, mais importante e mais completo do que aquilo que se esquece. Muitas vezes na nossa faculdade de Direito nós temos um conhecimento amplo sobre a dogmática jurídica, mas isso faz com que a gente se esqueça do para quem essa dogmática foi criada, de quais homens e mulheres nós estamos falando. A gente conhece o Código Penal do artigo 1º até o último, mas a gente não conhece a realidade carcerária. Então, conhecer a dogmática penal faz com que a gente se esqueça e desaprenda sobre a realidade carcerária, sobre os moinhos de moer gente, sobre como o sistema carcerário funciona a partir da seletividade penal, como ele tem uma clientela específica, como ele é utilizado para controlar as populações marginalizadas, como ele é utilizado para manter o machismo na sociedade. Tudo isso é desaprendido e esquecido quando você estuda os crimes contra o patrimônio, quando você estuda a lei de drogas, quando você estuda o crime de estupro. Duvido que o professor de penal da maioria dos senhores, lógico, tem sempre os iluminados. Tem sempre a galera do caos, né? O agente do caos, que vai lá provocar, que é aquele professor que tem briga com a faculdade inteira, sempre tem, né? Com a graça da deusa. Mas a grande maioria repassa o conhecimento dogmático como se a gente não falasse de seres humanos. Como se por trás do réu e da vítima não houvesse duas pessoas que vão ter os destinos completamente afetados, tanto pela ocorrência do crime quanto pela aplicação da pena. Isso, pessoal, é uma forma de ignorância. Nós temos juristas extremamente capacitados tecnicamente e completamente ignorantes quanto à realidade ao qual eles aplicam sua técnica. Isso que o Boaventura vai dizer da ecologia dos saberes. Essa ignorância, ela é extremamente maléfica, porque ela permite que a gente manipule os conceitos jurídicos sem qualquer responsabilidade, sem qualquer sentimento de culpa, de dor pelo estrago que eles causam.
Quando o juiz aplica uma pena para um furto famélico, dizendo que de qualquer forma deve ser punido, porque o direito determina que seja, ele não está preocupado com as consequências sociais da aplicação daquela pena. Ele está manipulando o instrumental jurídico, que é o conhecimento que ele tem, e desaprendendo e esquecendo todos os outros conhecimentos que ele deveria aplicar no momento da conversão da pena. Tudo bem? A característica distintiva do conhecimento hegemônico, práticas científicas ocidentais, é poder impor a sua ignorância aos outros conhecimentos. Essa frase para mim é fabulosa. O que faz com que a gente tenha um conhecimento hegemônico? O poder que ele tem de impor a sua ignorância a todos os demais. Volta ao exemplo da medicina, porque ele é o mais bacana da gente trabalhar. As ciências médicas tradicionais, o que coloca elas como um conhecimento hegemônico? Como disciplinas que são lecionadas dentro das universidades, como aquilo que é necessário à prática da medicina. A capacidade de impor a ignorância dela. Eu não conheço homeopatia, eu não conheço tradições culturais, eu não conheço nenhum tipo de forma de, cura pela espiritualidade, e eu posso impor essa ignorância como forma de poder, através do poder. Então nenhum conhecimento é completo, todo ele é lacunoso, todo ele é permeado por escolhas. A forma como eu vejo uma realidade encobre todas as outras. A minha chave está perdida aqui, mas eu estou olhando só no lugar que está iluminado. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? O segundo paradigma que o conhecimento e a emancipação se pauta é no reconhecimento da crise da modernidade. O que é isso, pessoal? Vocês sabem pelas aulas de história que havia um projeto de modernidade advindo das revoluções burguesas. E esse projeto prometia o quê? O desenvolvimento harmonioso dos dois pilares que sustentam a modernidade, a regulação e a emancipação, por meio da racionalização completa da vida individual e coletiva. Aqui, pessoal, eu tenho aquele projeto que, por meio da ciência, por meio do desenvolvimento tecnológico, eu conseguiria o quê? Um patamar de vida digno para todas as pessoas. Boaventura vai dizer que a modernidade é um gigante de barro que sustentam em dois pés, o pilar da regulação e o pilar da emancipação. E que o projeto de modernidade era conseguir que esse gigante de barro, de pés de barro, tivesse uma vida harmônica, em que esses dois pilares atuassem de forma complementar e conjunta. Só que qual é o problema? O problema é que eu tenho o pilar da regulação sendo praticamente dominado pela ideia de mercado e o pilar da emancipação dominado pela racionalidade cognitiva e instrumental. Eles colonizam tanto o Estado quanto a comunidade, a racionalidade expressiva das artes e a racionalidade prática e ética do direito. Então eu tenho um completo desequilíbrio. E aquele gigante que deveria ficar em pé nos seus pés de barro, ele começa a desmoronar. Por que ele vai chamar de crise da modernidade ou crise paradigmática da modernidade? Porque os paradigmas que sustentam a ideia de modernidade, Estado como regulador da vida de comunidade, mercado como local de realização do indivíduo, a ideia das artes como expressão, a ideia do direito como fundamento moral, eles começam a erodir. A gente não sabe o que vai vir dessa crise, mas a gente sabe que aqueles paradigmas inicialmente adotados, pelo menos a forma de concepção deles, não dão mais resposta para as questões que estão emergindo. Quando eu busco resposta para a crise de refugiados, eu não encontro. Porque os paradigmas que sustentavam a ideia de modernidade não dão conta do que a racionalidade instrumental chegou a fazer. É o absurdo máximo, a gente pode dizer as bombas de Hiroshima e Nagasaki, as guerras nucleares, a capacidade de autodestruição completa. Mas será que é porque não queremos pensar na solução desse problema, porque aceitamos tudo porque já é imposto pelo próprio sistema? É que não é uma questão individual, ela é sempre coletiva. Sim, O despertar não é individual. Não adianta eu ter consciência ou você ter consciência. Esse é um projeto coletivo. Então esse não pensar. Seria todo, né? Mas se dois não esse não pensar, ele é sim uma sistemática circular do sistema.
A forma como esse sistema se organiza promove a alienação, promove a incapacidade de reflexão, porque as pessoas estão vendendo o almoço para comprar a janta. Em qual momento eu tenho possibilidade de refletir sobre a minha condição? Em qual momento os senhores têm a oportunidade de sentar aqui e conversar sobre essas coisas? Só no momento no cursinho popular, que oferece esse tipo de coisa. Porque do contrário, os senhores estariam pagando quanto por uma aula como essa num cursinho privado? Então a capacidade econômica compra as oportunidades e inclusive a oportunidade de refletir sobre a condição. Então vamos lá. Isso daqui, pessoal, vocês saberem que o pilar da regulação está pautado em 3 princípios. O Estado, numa ideia de obrigação vertical, de soberania. A ideia do Estado como um regulador que garanta direitos. Então o Estado existe para o homem e não o homem para o Estado. O que eu quero dizer? A ideia é que o Estado promovesse direitos na forma de abstenção, não violação do direito à vida, não violação da liberdade, e também na forma de promoção. Políticas públicas educacionais, culturais, de transporte público, de moradia. O mercado, uma obrigação horizontal. Aqui, pessoal, eu tenho um paradigma individualista e antagônico. O mercado é o local da realização das trocas entre indivíduos, na perspectiva do lucro. Então aqui, em tese, seria o local da realização do indivíduo. O Estado garantindo vida digna, mínima, e o mercado possibilitando as trocas que complementassem essa realização. E a comunidade na solidariedade horizontal, aonde Estado e mercado falham, nas necessidades humanas que não são atingidas, eu teria a solidariedade horizontal. Então eu teria uma ideia de comunitária, as pessoas se interessando e cuidando uma das outras, mas eu tenho a perspectiva de mercado, que é a sociedade capitalista, e eu tenho o Estado como regulador geral disso tudo. Na perspectiva do pilar da emancipação, eu teria 3 lógicas de autonomia racional. A liberdade expressiva, a racionalidade expressiva das artes, como um todo, a racionalidade cognitiva e instrumental da ciência e da técnica, ou seja, a ciência que geraria progresso para todos, e por fim, a racionalidade prática da ética e do direito. Então, um momento lúdico de desenvolvimento da subjetividade, de possibilidade de exacerbar sentimentos, de, enfim, ser humano demasiadamente humano. Racionalidade técnica instrumental como desenvolvimento tecnológico que garantisse melhor condição de vida para todos, né? Não morar em casas de barro, em casas de pau a pique, morar em casas de alvenaria é uma conquista tecnológica. O aumento da expectativa de vida de 60 e poucos anos a 74 anos, mais ou menos que é a média nacional hoje, é uma conquista da racionalidade técnica instrumental. E a racionalidade prática da ética e do direito. O problema é que as conquistas dessa racionalidade aqui acabaram se tornando o quê? Mercadorias. Acabaram se tornando privilégio de quem pode por elas pagar. Essa racionalidade aqui foi colonizada por essa. Hoje, espetáculos artísticos, aquilo que é comercializado é pautado por aquilo que a Escola de Frankfurt chama de indústria cultural. Padronização de comportamentos, padrão de beleza estético universal. Tudo isso faz parte de uma ideia de racionalidade cognitiva e instrumental, colonizando o paradigma das artes e colonizando também tanto a ética quanto o direito. A ética de Bentham, que é basicamente o princípio do utilitarismo, fazer aquilo que seja melhor para mim, que vai ser a forma de fazer o melhor para todos, nada mais é do que a colonização dessa lógica por essa. Também o direito. O direito existe para quê hoje? Controle social e manutenção do status quo. Para isso. Para assegurar a possibilidade de que o mercado exista. De que as trocas continuem a existir. Então, o mercado coloniza Estado e comunidade. Hoje, tudo que o Estado faz tem como orientação garantir a liberdade plena de mercado. E essa racionalidade aqui, ela coloniza as demais lógicas. Tudo que eu faço hoje está pautado por uma ideia de racionalidade instrumental, de ganho, de melhor benefício para mim. Tudo bem? Bom, como a gente falou, isso tudo produz uma crise paradigmática.
que é representada das mais diferentes formas. Aumento da desigualdade social, explosão de guerras, a crise de refugiados, etc. Só que isso também denota a busca por novas formas de sociabilidade, novas formas de ser e estar no mundo, construção de outras realidades que possibilitem viver e viver melhor. E isso, o Boaventura vai dizer que é necessário uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências para que nós sejamos capazes de perceber isso. O que é uma sociologia das ausências? É uma sociologia que identifica experiências desperdiçadas pela razão indolente e indaga sobre que condições elas podem se constituir como alternativas ao modelo hegemônico de sociabilidade. É a construção do porvir. Ou seja, tudo aquilo que ficou no passado, que foi subjugado, que foi esquecido propositalmente pela razão indolente, o que pode ser resgatado? E em que medida esse resgate hoje pode constituir uma alternativa? Ninguém aqui vai voltar a viver em comunidades primitivas baseadas no escambo. Mas existem alguns princípios dessas comunidades primitivas que foram solapados pela razão indolente e que hoje, trabalhados numa perspectiva diferente, podem constituir alternativas. As ideias a vida das comunidades periféricas se pauta em vários princípios que não estão dentro da racionalidade instrumental. Ajuda ao próximo, cooperação, solidariedade horizontal. Mas tudo isso a gente pode colocar que foi destruído pela propriedade privada. Quando ela nasceu foi quando acabou a vida em comunidade. O que Sim. é meu, o que Basicamente, é seu. Aí a gente entra dentro de uma análise mais materialista, marxista e materialista, mas você tem coberta de razão. A propriedade privada é o que denota a criação do próprio indivíduo. O indivíduo é uma criação da modernidade, surge junto com o surgimento do capitalismo. Quando surge a propriedade privada, surge o indivíduo. Por quê? Marx já falava, as mercadorias não podem comparecer ao mercado para se trocar sozinhas. Elas precisam de alguém que as conduza para realizar a troca. Tudo bem? Então a ideia de individualidade está calcada na ideia de propriedade. Eu só sou indivíduo se eu sou proprietário. Até porque se eu não sou proprietário do quê? De força de trabalho. Também seria uma mercadoria. Vou comercializar o quê? A minha própria força de trabalho no mercado. Ou, se a gente quiser ser mais, vou me comercializar. Quando você faz o contrato de trabalho, você faz o quê? Contrato de compra e venda. Até isso o sistema capitalista manipula. Então ele deixa os desempregados, porque se você quiser exigir pela sua força de trabalho, venham pelo teu lugar. Então você tem que aceitar as minhas condições. Conceito de exército de reserva. Mas fiquem tranquilos, que agora o contrato de trabalho ele vai ser negociado. E aí os senhores vão poder sentar, com seus patrões, e aí será maravilhoso, porque vocês vão entrar harmonicamente, num contrato civil de iguais, não é isso? Não é o princípio da igualdade? Não? Ah, pensei que fosse. Bom, e a sociologia das emergências? Pessoal, interroga o presente, investigue em que medida essas alternativas podem ser inseridas no presente concreto e contemporâneo. Borbulham experiências alternativas à nossa volta, experiências concretas de sociabilidade diferentes, que não chegam através da gente. Por quê? Porque todos os canais estão fechados. Seja o canal da indústria cultural, que jamais vai mostrar algo que é diferente do padrão da sociabilidade normal, seja porque essas experiências são sufocadas. Não adianta a gente querer viver comunitariamente no mar de capitalismo. Isso não vai funcionar. Mas é necessário identificar essas experiências alternativas, essas experiências emancipadoras para quê? Para fortalecê-las, para multiplicá-las, para dar visibilidade a elas e, quem sabe, transformá-las em um horizonte possível de conformação futura. Tá? Como é que eu faço para passar de uma para outra? Esse é um trabalho da tradução. Quais as práticas com maior potencial contra-hegemônico? Conhecimento emancipatório pós-moderno. O que eu preciso saber? Dentre as diversas experiências possíveis, quais são aquelas que têm solidez, quais são aquelas que têm força para de fato se apresentar como uma alternativa concreta? Aqui, pessoal, eu vou fazer uma análise com os pés fincados na realidade. Porque abstratamente eu corro o risco do quê? Do idealismo. Eu corro o risco de idealizar um futuro que, na verdade, não tem nenhuma relação com a realidade concreta.
Basicamente, aquelas ideias, aquelas perspectivas da gente voltar no... Sabe aquela ideia bucólica e nostálgica? Vamos voltar aos campos e conviver em harmonia com a natureza. Isso não vai acontecer, pessoal. A não ser que haja uma hecatombe e a gente regresse ao princípio sem tecnologia, isso aqui não permite mais esse tipo de ilusão idealista. Dentro disso aqui, existe um mar de possibilidades. Como que eu posso utilizar isso daqui para promover a emancipação? Exemplo, as mídias alternativas, as coberturas de blogs jornalísticos, mídia ninja e outras coisas, têm se mostrado um paradigma contra-hegemônico bastante eficaz contra a grande mídia. Informar a partir de outros contextos, sobretudo informar a partir do acontecimento real. Acompanhar as manifestações e transmitir diretamente de lá. E não um conhecimento distante do estudo jornalístico. Isso é o quê? Utilizar racionalidade técnica instrumental a partir de outra lógica. Que não essa lógica aqui do mercado. Beleza? E aí, pessoal, ele entra num conceito que, na verdade, o Boaventura vai dizer que existem vários conceitos de globalização. E não um único. Nós já vamos chegar nisso. Mas existe uma globalização alternativa, que é pautada no princípio da igualdade e respeito às diferenças, enquanto a globalização neoliberal promove o quê? A padronização e a normalização de tudo que existe no mundo. Existe o normal e existe o doente, o atípico, o que deve ser convertido, o que precisa ser transformado. E as globalizações alternativas? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferente quando a nossa igualdade nos descaracteriza. O que significa isso? Exemplo prático. O movimento negro briga tanto por representatividade, por quê? Porque não basta só ocupar os lugares de branco. Para ocupar esses lugares historicamente ocupados por branco, eu não posso me branquear. Para conseguir um emprego que seja digno, eu não posso ser obrigada a ter que alisar meu cabelo. Eu tenho que ir lá com o meu Black Power e eu tenho que, na minha diferença, ser reconhecida como igual. Isso é ser respeitado na igualdade e na diferença. Quando a igualdade tem que ser um mecanismo de promoção da igualdade e a diferença um respeito à diversidade, à pluralidade humana. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Aqui, pessoal, representatividade importa. Isso é extremamente problemático, por quê? Porque há também uma capacidade infinita de apropriação do capitalismo. Não se enganem, é extremamente importante que comerciais de televisão, que novelas tragam a representatividade, porque isso trabalha a autoestima, trabalha a identificação de classe, de gênero, de etnia. Mas também pode se converter numa arma muito perigosa, que é uma arma de apropriação das lutas. Exemplo prático. A campanha, não me lembro de qual foi a marca agora, tornou o turbante, que é um instrumento de resistência, um instrumento da cultura negra, um instrumento de afirmação étnica, racial, em quê? Acessório de moda. Tem problema você ser branco e utilizar turbante? Não. O problema é que quando você faz isso, você esvazia uma pauta de luta. Existem diversos outros instrumentos de acessórios que foram criados para você. Porque a indústria da beleza é a indústria branca. Então por que você precisa se apropriar daquele único que é instrumento de luta no movimento negro feminista? Se apropriar e esvaziar ele. Então a representatividade importa, mas essa representatividade ela tem que congregar lutas e não afastá-las. Os senhores acompanharam a polêmica da revista que publicou a foto da Cleo Pires e do outro ator como atletas paralímpicos. Gente, por que não publicar a foto do atleta paralímpico? Isso é representatividade. Não é transformar o outro, porque eles não são paralímpicos. Nós todos não somos paralímpicos. É a diversidade que deve ser encorajada e não a normalização. E não a padronização. Nós nunca vamos ser paralímpicos, nós não passamos pelas dificuldades, nós não conhecemos o preconceito, a gente pode no máximo se solidarizar. Da mesma forma, existem homens feministas? Não, existem machistas em desconstrução. Mas homens feministas não. Pelo menos na minha perspectiva não. Porque nenhum homem jamais saberá o que é a cultura do patriarcado no seu dia a dia. O que significa a opressão diária do machismo. São aliados sim, jamais protagonistas. Tudo bem?
essa aula vai ser tirada do ar. Isso a gente... Vamos lá. Não pelo cursinho, obviamente. E o direito, pessoal? Estamos falando disso aqui. Como é que nós vamos começar a falar do nosso instrumental de trabalho? Da nossa técnica? Como é que ele entra nisso tudo? Pessoal, primeiro, gosto muito do conceito do Boaventura de direito. Traz 3 dimensões do fenômeno jurídico que são extremamente importantes. Primeira, direito como mosaico de retórica, argumentação. Vocês sabem, em neoconstitucionalismo, essa é uma dimensão fundamental. A legalidade de uma decisão judicial é um primeiro passo. Mas o que torna ela efetiva? Legitimidade. E o que é a legitimidade de uma decisão judicial? Capacidade de convencimento do auditório. Como que eu produzo a capacidade de convencimento do auditório? Por meio da argumentação. Essa argumentação axiológica, valorativa, principiológica tem ganhado muita força com o movimento neoconstitucionalista. Divisão de regras e princípios e resgate da dimensão moral do direito. Aproximação do direito com critérios de justiça. Ok? Segunda dimensão, violência. Essa é uma dimensão inafastável do direito. O direito ele funciona a partir da ameaça da sanção. A partir da ameaça da violência. Kelsen vai dizer, a sanção é um elemento fundamental da norma jurídica. Ela que diferencia a norma jurídica de outras formas de normalização, como, por exemplo, a norma moral. Né? O que mais? Burocracia. Busca pela legitimação pelo procedimento. Aqui a gente tem uma. Legitimação pelo procedimento. O processo existe para quê? Além de para tornar a vida das pessoas um inferno, ele existe para trazer legitimação. Os atos produzidos no processo têm o objetivo de garantir que aquilo lá seja aplicado a todas as pessoas. A demonstrar que existe um procedimento racional, pautado em critérios científicos que produzem uma decisão. Essa legitimação pela burocracia, a existência dos cargos por concurso público, a ordem procedimental, isso é uma forma de busca pela legitimação, tal como a argumentação jurídica. Para que isso? Eu vou impor uma sanção. Para que essa sanção não seja vista como arbitrária, para que essa sanção não seja vista como um instrumento de violência do Estado, o Estado despótico, o Estado absolutista, eu faço o quê? Burocratização, Weber, e eu faço o quê? Argumentação. Principiológica, aproximando o direito de ideia de justiça e de moral. Então, o direito moderno tem essas 3 concepções, a retórica, a burocrática e o âmbito da violência, sempre. O direito é uma violência institucionalizada. Se você for marxista, uma violência com um propósito específico, de manutenção do sistema de produção. Tá? Mas, dentro de uma perspectiva de Boaventura, uma violência que pode ser utilizada tanto contra os subalternos, quanto também pelos subalternos. Exemplo, Lei Maria da Penha. Uma forma de institucionalização da violência para a garantia dos direitos humanos das mulheres. Ok? Continuando. Por conta dessas 3 dimensões, existe um caráter existe uma contradição insuperável entre o caráter emancipatório do direito e a sua função regulatória. O que eu quero dizer? O direito, no seu nascedouro, como movimento positivista, foi revolucionário. O direito foi utilizado para quê? Para vencer a tirania. Manja Game of Thrones? Tá. Pensa o que significa uma lei que diga que não existem mais privilégios de nascimentos. Todas as pessoas nascem iguais perante a lei. Não há mais monarquia, não há mais servos, não há nada disso. Todas as pessoas, independentemente de onde nascerem, do seu sobrenome, da sua história familiar, são iguais perante a lei. Isso foi a Revolução Burguesa. Tanto a francesa quanto a americana. Foi uma mudança paradigmática ruptural. É algo fantástico. Não só todos são iguais perante a lei, como todos podem ter propriedade. O servo tinha propriedade? Não. O servo vivia como? Em sistemas de comuna com o senhor. Tinha a corveia, blá blá blá. O servo trabalhava nas propriedades do senhor e devia a ele tributos. Mas a propriedade era de quem? Do senhor. O servo tinha propriedade? Alguma. Então o direito tem uma dimensão, um caráter emancipatório. Direitos humanos são a afirmação de quê?
da dignidade humana. A perspectiva de que existe uma dignidade inerente, né, numa perspectiva metafísica, a cada ser humano, pelo simples fato de ser humano, independentemente de qualquer outro adjetivo. Então há uma dimensão emancipatória no direito, mas há também uma função regulatória. O direito é um instrumento de justificação social e política. O direito é um instrumento de controle, um instrumento do poder instituído. Por isso que essa contradição, ela permite que eu vislumbre o direito, como a gente começou a conversar, como instrumento de violência, de opressão, de perpetuação das desigualdades e, por outro lado, como instrumento de luta social, de combate às desigualdades. Direito não é, ele é sendo. Essa é uma frase do Roberto Lira Filho, grande teórico da teoria, grande jurista da teoria crítica do direito. Vai dizer o quê? O fenômeno multifacetário e histórico-cultural. Aquilo que eu produzo do direito advém do uso que eu faço dele. É possível um uso transformador do direito, segundo a teoria crítica. A partir de qual? Da sua dimensão de caráter emancipatório, de combate às tiranias, às formas de opressão. O direito, ele é prenhe de contradições e por isso de possibilidade. Aqui, pessoal, entram as perspectivas dos juristas progressistas e do uso alternativo do direito como instrumento de luta contra as formas de opressão. Seja as lacunas da lei, seja aquilo que já vem previsto como direito estatutário. O que faz com que o direito seja de um programa de papel e passe a ser uma realidade é o quê? Nada além de luta. Nada vem de graça, nunca veio. Todos os direitos humanos são o quê? Conquistas sociais. Sempre foram fruto de muita mobilização, de muito sangue derramado, e assim sempre vai ser. Então, se o direito ele é prene de contradições, ele também é prene de possibilidades. Há uma possibilidade de utilização dele como instrumental, e os senhores não estariam nesse cursinho, os senhores e as senhoras, se não acreditassem nisso. Precisam ser defensor público ou defensoras. Os senhores acreditam na possibilidade de usar o direito para a produção da justiça. Justiça entendida como o quê? Conceito mais simples de justiça, garantia dos direitos previstos constitucionalmente, nos tratados internacionais. O que é justiça? Efetivação de direitos humanos fundamentais, num critério bem rudimentar. Se isso for produzido, a garantia da potencialidade de transformação disso é imensa. Por quê? Porque se eu tenho garantias biológicas e físicas atendidas, eu tenho o quê? Possibilidade de reflexão. Quando eu luto todo dia para garantir o básico, eu não tenho possibilidade de refletir sobre a minha condição existencial. Nem possibilidade de sonho, nem possibilidade de construir um projeto existencial para mim. A minha existência está limitada ao meu dia a dia. Se eu tenho garantias básicas atingidas, se eu tenho um projeto de futuro, eu tenho previdência garantida, minha saúde está garantida, eu ganho o que com isso? Perspectiva, possibilidade de sonhar, possibilidade de construir um projeto particular de felicidade. Eu ganho direito à felicidade. Júlia, na realidade que a gente tem hoje, com a Constituição, que é uma das mais humanas que existe, às vezes a gente, sei lá, na minha realidade eu confundo se a mudança venha de cima ou de baixo. Você já fez uma fala que a mudança vem da revolução, das lutas, mas a gente já tem uma lei. Mas a lei é só o primeiro passo. A mudança nunca vai vir de cima. Porque a necessidade de permanecer em cima advém de que existam embaixos. Só existe alguém em cima porque existe uma camada que está embaixo. Toda transformação social advém de luta social. Garantir direitos em lei é só o primeiro passo. Transformar essa lei na realidade é onde de fato entra a luta social. Qual é o problema dos juristas? O problema nosso é que a gente acredita que prever em lei é garantir o direito. A gente se esquece da dimensão de efetividade. A gente tem a validade, a gente tem a aplicação, a efetividade e a eficácia. Não me interessa. Isso é questão para ciências sociais, que é o que a gente aprende na faculdade. O que o professor fala? Eu vou te ensinar o que está previsto em lei. Agora, o que essa lei faz na realidade, isso não é objeto de estudo da ciência jurídica. Não é isso que vocês ouvem? Isso é problema da ciência, da sociologia do direito, das ciências sociais. Isso não é uma preocupação do jurista. O jurista deve conhecer a lei.
as consequências que essa lei traz não é objeto de preocupação. E aí você conforma pessoas acreditando que garantiu em lei está positivado. Quer um exemplo? Direitos trabalhistas domésticas. Teve a emenda constitucional, teve a regulamentação. Converse com a grande população das domésticas. Direitos efetivados ou não efetivados? Mas a gente teve emenda constitucional, foi comemorada, né? Abolição final da escravatura no Brasil. Foi? De fato? Essa é a diferença. Vamos lá. O que eu quero indicar para vocês? Um texto do Boaventura, tá lá, disponível na internet. Poderá o direito ser emancipatório? Aqui ele trabalha com a dimensão de que o direito pode ser um instrumento de luta social, mas a partir de quais paradigmas? A partir de tudo isso que a gente vem conversando até agora. Se o direito se pautar pela perspectiva de emancipação e tiver como critério de realização aquilo que se chama direitos humanos ou fundamentais, ele pode sim ser um instrumento de emancipação. Tá? Aqui o Boaventura vai reafirmar o caráter contraditório do direito, multifacetado, histórico-cultural. O direito é aquilo que nós fizermos com que ele seja. Ele não tem natureza pré-definida, pelo menos na concepção do Boaventura e da teoria crítica. Ok? Bom, como que eu distingo leis, políticas públicas e ações na perspectiva da globalização alternativa? O que eu quero dizer? Como é que eu sei se uma lei, uma ação, uma política pública é meramente regulatória ou se de fato ela tem potencial de emancipação? Boaventura vai estabelecer 2 critérios. O primeiro deles é o diálogo. E aqui ele conflui com a ideia do Pedro Demo de política social. Pedro Demo também é um importante cientista social que trabalha com as políticas sociais e diz o quê? Para ser política social, eu preciso que aqueles que são destinatários da política sejam seus construtores. Eu não posso tratar as pessoas como população-alvo, atingidos, beneficiários. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou projetando tem que ter a participação de quem vai vivenciar aquela política, aquela lei, aquela ação. Isso é um dos principais problemas das políticas, por exemplo, que atingem as pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua não participam da construção das políticas. E aí essas políticas não dialogam em absolutamente nada com a realidade delas. Quer um exemplo bem tosco para você entender o que eu estou falando? Não sei se vocês acompanharam uma pessoa em situação de rua, que era coletador de materiais recicláveis, e acabou fazendo amizade no bairro onde ele trabalhava. E aí as pessoas muito bem intencionadas do bairro fizeram uma campanha para arrecadar uma vaquinha e construir um carrinho para ele, certo? Arrecadaram dinheiro, mandaram na funilaria, fizeram um carrinho e tudo. Aí fizeram uma grande ação para entregar o carrinho para ele. O que aconteceu? Ele falou para elas: olha, muito obrigada, mas o carrinho não atende minhas necessidades. Ele é grande, eu não consigo andar com ele no trânsito, ele vai ser apreendido, não posso aceitar. E aí houve uma grande comoção na internet porque a pessoa não aceitou o carrinho. Mas assim, não era fácil ter perguntado para ele? Viu, a gente queria te ajudar, você aceita ajuda? Em primeiro lugar, se você aceita, você precisa, como é que é o carrinho que você precisa? Quais são as suas dimensões? Quais são as suas necessidades? Você tem cachorro? A gente tem que colocar o lugar para amarrar o cachorro? O que você normalmente carrega? Não, eu fiz isso de cima para baixo. Eu sei, eu conheço as necessidades, eu estou sendo caridosa. Qual é a obrigação de quem recebe a caridade? Aceitar. Não estou questionando a índole e a intenção dessas pessoas, foram as melhores possíveis. Porém, se eu trato as pessoas dessa forma, eu nunca conheço a realidade delas. E dificilmente eu consigo atender as necessidades. Então não é emancipatório, é só regulatório. O que mais? Ação transnacionalmente organizada de grupos oprimidos. Esse é um conceito fundamental na filosofia do Boaventura, que se traduz no cosmopolismo subalterno insurgente. Ou no diálogo nosso dos truta, nós está tudo junto e organizado. As gays, as travestis, as mulheres empoderadas, nós está tudo junto e organizado. Isso, pessoal, é o quê? É o cosmopolismo insurgente subalterno. São os de baixo dando voz aos seus
os seus sonhos, as suas perspectivas de lutas e se organizando. O movimento de trabalhadores sem teto de São Paulo é extremamente organizado. Dialoga entre si as várias frentes. Os movimentos LGBTs têm produzido fóruns. Os movimentos das mulheres feministas têm produzido fóruns, e não só nacionais. Isso é algo que Boaventura chama atenção. Tem que ser um cosmopolismo. Somos todos nós do Sul, todos nós subalternos e insurgentes. E por que do Sul? Porque, embora existam realidades de opressão no Norte, elas são diferentes. São perpassadas por outras lógicas que a gente já vai saber quais são. Aqui, as nossas realidades são do quê? De colônias, de ex-colônias, com o pensamento colonial ainda. A colonização como processo político-econômico finalizou, mas não a mentalidade colonial, que é necessariamente racista, machista e homofóbica. Então, o Boaventura diz que sem essa ação transnacional organizada e sem diálogo, não há ações políticas ou leis que sejam emancipatórias. Elas são meramente regulatórias, reproduzem desigualdades e opressões, mesmo que tenham a intenção de transformá-las. Tudo bem? Aqui, eu sempre gosto de, só terminando aqui, de relacionar com questões práticas a defensoria. Então, primeiro, importância para dar voz ao cosmopolismo subalterno e insurgente e ajudar na organização do Defensor Público Interamericano ou Defensora Pública Interamericana. Esse organismo da defensoria é fundamental para auxiliar na organização e atenção, dar voz, não ser voz, porque isso é outro problema também do direito, chamado roubo da fala. Se alguém já esteve presente em alguma assembleia estudantil, sabe que sempre existe um sujeito que pega o microfone e ele traduz tudo o que você... Ele é um porta-voz do movimento. Ele rouba, né? O movimento é uma reunião para discutir pauta feminista. Sei lá, sobre tem um tarado no banheiro. Aí um homem pega o microfone e ele fala sobre todas as reivindicações do movimento. Isso é o quê? Roubo da fala. Ele não é a pessoa diretamente atingida pela opressão, pela violência, e ele coopta o movimento e faz dele o seu protagonismo. Isso acontece muito com profissionais do direito. Advogados que se propõem a atuar em movimentos populares, mas em vez de ser uma atuação direcionada pelo movimento, acaba sendo um roubo da fala. Ele se torna o movimento. Caracteriza o movimento, pessoaliza nele aquele movimento. O Defensor Público Interamericano não pode fazer isso. Ele tem de dar voz, mas ele não pode cooptar a demanda. E aqui, como a gente já conversou, né, das políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua. Isso aqui, pessoal, para que isso aconteça, esse cosmopolismo subalterno e urgente, o Boaventura vai dizer o quê? Deve existir um universalismo concreto, que é um universalismo pautado no diálogo intercultural sobre diferentes concepções de igualdade, dignidade humana. Universalismo concreto é o quê? É um universalismo de chegada. Não é um universalismo de partida. É um universalismo que dialoga de forma horizontal, através das diversas concepções de dignidade, e produz, a partir desse diálogo entre iguais, tendo a certeza de que toda cultura é incompleta, toda cultura é lacunosa, produz a perspectiva de ideais concretos comuns. Então eu não trago a ideia de democracia ocidental como universal. E eu não saio pelo mundo afora fazendo guerras, porque sociedades bárbaras precisam conhecer a democracia ocidental. Embora a democracia ocidental possa ser utilizada como sinônimo de petróleo, né? Democracia ocidental é igual a petróleo. Eu não sei, mas deve ter algum dicionário de ciência política, de geopolítica que fala isso, porque é o que eu vejo, né? Mas eu não faço esse conceito. Eu não torno a democracia ocidental como o único sistema de governo reconhecido e bom. Eu me permito conhecer outras formas de organização e de concepção de dignidade. E a partir desse diálogo horizontal dos subalternos, eu produzo um universalismo concreto. Se alguém me disser, professora, você está falando extremamente utópico, eu vou dizer, é mesmo. Por quê? Porque a utopia existe para isso. A utopia existe como um horizonte de lutas. Não precisa ser um horizonte de chegada, mas é um horizonte diário de construção. Então é utópico mesmo, porque utopia não significa algo que é impossível de ser realizado.
mas é algo para o qual eu luto e trabalho todos os dias. Vamos só finalizar para a gente fazer nosso intervalo. Vocês já estão derretendo. Brinco com os meus alunos que tem um momento que você começa a museu de cera, sabe? Vocês começam a derreter. Parece que está 40 graus, aí é a hora de dar o intervalo. Vocês já estão quase nesse ponto, mas ainda vocês estão aguentando. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Cuidado. Boaventura tem uma perspectiva intercultural, não multicultural. Multiculturalismo é algo extremamente complicado. Por quê? Porque ele pressupõe que existe uma cultura dominante que tolera, aceita, né, recepciona outras formas de cultura. Então há uma perspectiva hierarquizada, verticalizada no multiculturalismo, embora ele se traduza no discurso de tolerância. Por isso que eu odeio esse discurso de tolerância. Ninguém tem que ser tolerante com ninguém, porque a tolerância implica no quê? Eu te aceito. Em quem está o poder então? Em mim. Isso é tolerância. Então ele pressupõe uma relação de verticalização. Intercultural não. Intercultural é uma base horizontal, a partir de uma ideia de igualdade material pautada naquela definição de igualdade do Boaventura, de respeito à diversidade e à diferença. Então guardem isso, Boaventura não é multiculturalista. Boaventura defende uma perspectiva intercultural, pluralidade cultural equitativa, o reconhecimento recíproco e enriquecimento mútuo entre as várias culturas que partilham determinado espaço de interação. Como é que eu produzo diálogo intercultural? Por meio daquilo que ele chama de hermenêutica diatópica. Essa é uma terminologia também muito importante, está no seu edital. Por que diatópica? Porque existem dois topóis, basicamente, ou podem existir mais topóis. O que é topói? A gente vai ver daqui a pouquinho. É um conjunto de valores que são tratados como premissas em determinada cultura. Eu não preciso argumentá-los, defendê-los. Eles são premissas de diálogos. A partir deles, eu argumento. O problema é que quando eu pego o topói de uma cultura e quero aplicar em outra, normalmente dá chabu, dá defeito, dá tela azul. Então, para a minha hermenêutica diatópica, eu preciso ter o pé nos dois lugares. Eu preciso reconhecer o quê? Reconhecimento das incompletudes mútuas é condição sine qua non de um diálogo intercultural. Toda cultura é incompleta. Toda cultura é lacunosa. Nenhuma delas detém a verdade. Nenhuma delas detém o saber. Toda cultura conhece algo e ignora tantas outras coisas. Lembra, saber e ignorância é uma questão de perspectiva. Saber muitas vezes significa o quê? Encobrir e esquecer outras coisas. Então nunca se esqueçam disso. Nenhuma cultura é completa. Aquela perspectiva que nós temos de civilizados e bárbaros nada mais é do que canibalismo cultural, genocídio e epistemicídio. É isso que sustenta a possibilidade de invasão de países e matanças generalizadas. A ideia de que eu conheço o melhor e eu estou levando o melhor para você. Essa perspectiva horizontal de detentores da verdade e pessoas que precisam ser profetizadas, né, conhecerem a verdade, isso é que fundamentou nos diferentes espaços históricos, inclusive na modernidade, na pós-modernidade, os genocídios diversos. E continua sustentando. Né? Então, qual é do Evaristo Arnes tem uma frase que eu gosto bastante, né? Quando eu dou de comer aos pobres, me chamam de caridoso. Quando eu pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Então a perspectiva da caridade é sempre uma perspectiva horizontal e de imparcialidade, de não questionamento. Enquanto a perspectiva da hermenêutica diatópica intercultural, ela promove o quê? O diálogo real e horizontal entre as pessoas, refletindo sobre a minha própria ignorância diante do saber do outro. Eu sempre gosto de falar de saúde porque acho sensacional. Qual é a perspectiva de saúde ocidental? Dicotomia entre doença e saúde, certo? E a ideia de medicalização. Você tem uma doença, você compra um medicamento, você recupera a saúde. Ok?
Qual a perspectiva oriental, assim, de forma bem grotesca, sobre saúde? Preventiva. Seria. Preventiva, harmoniosa, estabilização. A saúde é um desconforto, aliás, a doença é uma desestabilização do organismo. Em função de algo, sofrimento mental, psíquico, existe algo que está fora do eixo. Então é um tratamento universal do corpo. Muitas vezes não vem de medicamento, vem de terapia, vem de assistência espiritual, vem de diversas outras concepções. Existe uma melhor que a outra? Existe medicina certa e medicina errada? Qual é a perspectiva? Complementar, intercultural. Os processos tecnológicos de desenvolvimento de medicamentos salvam vidas. Mas também o entendimento de que o ser humano é um ser complexo e de que a psique interfere na biologia, também o conhecimento elementar é muito precioso. Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. Você consegue tratar suicídio exclusivamente com medicamento? A não ser que você dope a pessoa e largue ela na cama. Aí você previne o suicídio. Mas de forma contrária, o suicídio advém de intenso sofrimento psíquico. Que se não for compreendido a partir da completude do ser humano, não será prevenido, muito menos tratado. Isso é uma ideia intercultural. A ideia de saúde ocidental e oriental complementar. Ok? Bom, vamos fazer um intervalo então e a gente retoma daqui a pouquinho.